amigos, como vocês estão sobrevivendo a esse 2020 muito louco? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, todos com muita saúde. Faz tempo que eu não apareço aqui pelo nosso canal, porque eu disponibilizei bastante conteúdo sobre holding patrimonial, né? Temos aí 18 horas de conteúdos gratuitos para vocês aproveitarem o melhor deste tema de holding familiar e patrimonial. Tatiana Machado Moreta por aqui, para quem não me conhece, e hoje eu vim aqui para fazer uma edição especial de um tema que eu preciso abordar com vocês. Nosso canal no YouTube, Machado Moreta Advocacia, ele já chegou à marca de mais de 500 inscritos, né? Então, o canal ele tem bastante visualização, é um canal que os vídeos falando sobre holding familiar e patrimonial têm tido muita visualização, e por conta destes vídeos, lá no escritório estamos recebendo semanalmente dezenas de ligações querendo falar sobre holding. Mas eu vim aqui hoje fazer essa edição especial para vocês, para a gente esclarecer algumas coisas que eu considero bastante importante. Tem vídeos no nosso canal, meus amigos, que tem atingido mais de 1000 visualizações. E o número de ligações lá no escritório tem sido muito grande. Então, meus queridos, eu não tenho como atender a todas as pessoas que nos ligam lá no escritório de forma individual, personalizada e de forma gratuita, ok? Então, como que funciona o nosso atendimento? Eu abro algumas janelas de atendimento por mês para tratar deste assunto. Por quê? Eu não faço somente holdings patrimoniais e familiares lá no escritório, eu trabalho com outros segmentos. Eu faço departamento jurídico de empresas, eu atendo outras questões. Então, lá no escritório, nós atendemos o quê? Empresas, ok? Essencialmente empresas. Tem, assim, algumas pessoas que nos procuram com demandas físicas, mas o nosso foco lá são realmente as empresas. Então, meus queridos, eu não tenho como a todo momento que liga alguém lá no escritório querendo falar comigo para tratar do tema holding familiar e patrimonial, parar tudo que eu estou fazendo para simplesmente atender. Então, por isso, quando as pessoas ligam lá no escritório, é preciso sim agendar uma consulta. E é isso que eu vim explicar para vocês hoje, para esclarecer a todos vocês que prestigiam aqui nosso vídeo, os nossos vídeos, né, o nosso canal, quais são os passos, as etapas para a construção, para a criação de uma holding familiar e patrimonial e como que é feita a cobrança dos honorários. Vejam bem, eu não vim trazer aqui para vocês o valor, o quanto é cobrado de honorários para constituir uma holding, até porque eu estaria cometendo uma infração ética, o que é vedado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu vim falar aqui para vocês qual é a dinâmica de cobrança dos honorários de acordo com as etapas que nós trabalhamos, ok? Então, eu trouxe alguns slides para vocês, que o pessoal aqui que está nos auxiliando vai colocar, e eu vou falar para vocês, em breves palavras, quais são as etapas e como são os valores, como é feito a cobrança de honorários. Então, a pergunta que eu trouxe aqui para vocês hoje é: quais são as etapas para a criação de uma holding patrimonial e como é o sistema de cobrança dos honorários advocatícios? Essencialmente, lá no escritório, nós trabalhamos com 3 etapas. Então, vamos à etapa número 1. Na etapa número 1, é esse primeiro contato que você, interessado em holding patrimonial, faz lá com o escritório. Então, é quando você liga lá no escritório e fala: eu queria conversar com a doutora Tatiana sobre holding, eu queria fazer algumas perguntas, eu queria tirar algumas dúvidas. Quando você liga querendo fazer esse atendimento individual e personalizado, é preciso sim agendar uma consulta. Porque, como eu falei, eu abro janelas de atendimento no mês com alguns horários
E esses horários, eles são rapidamente preenchidos por conta da grande demanda lá do escritório, ok? A grande demanda de procura por este tema das holdings. E esse horário que eu disponibilizo para conversar com você, para tirar as suas dúvidas, para verificar qual é o seu patrimônio, o seu caso concreto, é uma hora extremamente técnica. É quando eu vou ver o seu caso concreto. Por quê? Nos vídeos a gente fala um panorama geral que se aplica a toda e qualquer pessoa que quer saber sobre este tema, né, das holdings. Mas quando eu vou atender você individualmente, é um horário que eu estou disponibilizando para as suas dúvidas individuais, para o seu caso concreto, para o seu patrimônio, para o seu grupo familiar. Então, já é uma hora de trabalho técnico que nós estamos disponibilizando. Então, é necessário, sim, fazer esta consulta preliminar e esta consulta é, sim, remunerada, ok? Por quê? Pela grande demanda, nós abrimos algumas janelas de horário e essas janelas são rapidamente preenchidas e essa consulta, ela tem, sim, um custo. Então, quando você liga lá no escritório interessado em agendar esta consulta, o pessoal lá do escritório passa para vocês qual é a disponibilidade de horário daquele mês, para quando tem a próxima agenda e qual é o valor dessa consulta. Porque sim, já faz parte do trabalho. E se eu for atender a todas as pessoas que ligam lá no escritório atrás deste tema, e se eu for atender gratuitamente, eu não vou conseguir fazer outra coisa da vida e eu não vou mais conseguir pagar as minhas contas, né? Por quê? Toda pessoa que trabalha faz jus à sua remuneração. E essa hora que é disponibilizada para você, de forma personalizada, ela tem um custo. Ok? Tem o valor dos honorários por essa consulta, por essa reunião preliminar, por essa consulta, ok? Então, ligar lá no escritório e falar, eu queria dar uma palavrinha com a doutora Tatiana. Infelizmente, eu não posso a todo momento parar o trabalho que eu estou fazendo para atender a todas as pessoas que ligam no escritório. Então, nós disponibilizamos horários que são bastante procurados e tem essa consulta preliminar que ela tem, sim, um custo, ok? Nesta consulta preliminar, nesta primeira conversa, eu vou entender qual é o teu patrimônio, eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu vou entender quais são os seus objetivos com a holding, eu vou entender qual é o teu patrimônio, o tamanho do seu patrimônio, qual o trabalho que vai precisar ser desenvolvido, enfim, eu vou ali extrair uma série de informações para montar a sua holding de forma personalizada. Porque holding não é uma receita de bolo, não é um sistema que você pega na prateleira e entrega para a pessoa pronto. É um sistema que ele é montado de forma personalizada e individualizada. Então, tem pessoas que ligam lá no escritório e perguntam quanto custa para abrir uma holding? Não sabemos. Depende da análise do teu patrimônio, do teu grupo familiar, de qual trabalho que isso vai demandar, quantos imóveis a gente vai ter que passar para dentro dessa holding. Então, isso é feito nessa primeira consulta, nessa análise preliminar, nessa reunião preliminar. E aí, nessa consulta, eu vou coletar alguns documentos seus, vou fazer uma entrevista, vou coletar alguns documentos seus, para que eu te faça uma simulação de valores. Então, eu vou conseguir montar uma planilha para você com todos os custos envolvidos, aí sim, com o valor dos honorários de acordo com o teu patrimônio, vou conseguir fazer para você um comparativo entre a sucessão por holding e a sucessão por inventário. Então, tudo isso é feito nessa primeira etapa, e essa etapa não tem como ser feita de forma gratuita, meus queridos. Eu não daria conta da demanda. Então, nós abrimos janelas mensais, horários disponibilizados, não é todo dia que eu consigo atender cliente de holding, porque eu preciso ter tempo para atender as demandas dos demais clientes de outros assuntos. Então, essa consulta preliminar e essa análise geral, né, ampla que eu faço do patrimônio para te fazer uma simulação, ela tem sim um custo. E aí, passando dessa fase, você se interessou, você viu que a holding é para você, você viu que é factível para o teu patrimônio, para a tua realidade preliminar, aí nós passamos então para a segunda fase. E essa segunda fase, o que ela consiste?
Eu já mostrei para você os benefícios da holding, eu já mostrei o quanto você vai gastar para montar aquela holding, já te falei os honorários, já te falei tudo, e você fala, vamos prosseguir com a construção da minha holding. Então, o que nós vamos fazer na segunda etapa? Um desenvolvimento da estratégia societária dentro dos interesses do cliente. E aí sim, vamos passar por uma análise mais aprofundada do teu patrimônio, das matrículas dos seus imóveis, para ver se tem algum gravame, se eles estão livres para serem transferidos para dentro da holding. E aí nós vamos montar uma estratégia de acordo com os seus objetivos. Tem algumas famílias que a gente vai por um caminho, tem outras famílias que a gente vai por outro caminho, depende do objetivo. Tem famílias que querem constituir a holding simplesmente para proteção patrimonial, outras querem construir a holding simplesmente para fazer a sucessão patrimonial, para passar o patrimônio para os seus herdeiros. E tem algumas famílias que querem os dois, querem tanto a sucessão quanto a proteção. Então, a gente arma a estratégia que seja melhor para aquele grupo familiar e para aquele patrimônio. Depois de desenvolver a estratégia, nós temos mais alguns passos nessa segunda fase. Definiu a estratégia, definimos o caminho que nós iremos seguir para montar a sua holding, nós vamos fazer o quê? Confeccionar a minuta, o contrato social daquela holding. Vamos fazer a minuta, vamos passar para a análise da família, para ver se a família quer ajustar alguma coisa, alterar alguma cláusula, incluir mais algum objetivo. E aí nós temos a fase de ajustes, que também fica nessa segunda fase. Então, esta é a nossa segunda fase. Tem mais algum tópico? Fizemos os ajustes. A família concordou com aquele contrato social, com aquelas regras do jogo que estão ali. Minuta final. E aí, depois da minuta final do contrato social da holding, nós vamos para a terceira e última fase. O que a gente tem nessa terceira fase? A abertura da holding, que é quando a gente faz o registro desse contrato social lá na JUSESP. Então, geralmente é quando trabalhamos o advogado e o contador juntos para fazer essa abertura da holding lá na JUSESP. Depois nós temos o quê? A transferência do patrimônio, porque não adianta eu colocar no contrato social que a holding, o capital social da holding é integralizado pelo patrimônio XYZ, pelos imóveis XYZ, e depois não fazer efetivamente a transferência desse patrimônio para dentro da holding. O que é isso? Fazer a transferência é passar a titularidade, é pegar o contratinho social da holding, onde estão discriminados aqueles bens imóveis, e ir lá no cartório de registro de imóveis e pedir para passar a titularidade da pessoa física para a pessoa jurídica da holding. Isso é transferir efetivamente o patrimônio. A simples menção dos imóveis no contrato social não é transferência do patrimônio, ok? Tem que ser feitas as devidas averbações, os devidos registros, mas para a gente chegar lá no cartório de registro de imóveis, antes você tem que fazer um processinho de não incidência do ITBI lá na prefeitura da cidade na qual se localiza o imóvel. E isso é um processo complexo. Então, assim, montar um sistema de holding, ele é fácil para quem é especialista e para quem tem conhecimento na área, que trabalha com isso muitas vezes durante o mês. Mas é um processo complexo. Eu sei fazer todos os passos porque eu estudo esse assunto e faço milhares de cursos nesse assunto, de especializações, de pós-graduações, para que eu seja especialista nesse assunto. Então, para mim, especialista é fácil. Mas para você que está assistindo e que não trabalha com isso, que não é a sua expertise, você vai achar extremamente complexo. E é um trabalho complexo, sim, mas é um trabalho que tem que ser desenvolvido por especialistas. Depois, nessa terceira fase, nós temos o quê? Fizemos tudo, abrimos a holding, fizemos a transferência efetiva do patrimônio, fizemos as averbações e registros necessários, não incidência do ITBI, fizemos a parte de sucessão empresarial, ou seja, transferimos as cotas societárias para os sócios, ou fizemos direto por alteração no contrato social, enfim. De acordo com a estratégia traçada, fizemos tudo, a holding está prontinha, ainda nós oferecemos lá no escritório 3 meses de suporte para ajuste e verificação da funcionalidade dessa holding. Então, após finalizado o processo,
Durante 3 meses a gente ainda acompanha, caso precise fazer algum ajustezinho nesse sistema de holding. Então, é desta forma que nós trabalhamos por fase, cobramos por fase, e aí, nestas fases, a gente vai como num jogo de videogame, de uma fase para outra. Passou pela primeira fase da consulta preliminar, de passar os valores, você viu que é factível? Passamos para a segunda fase. Na segunda fase, é feito um estudo de viabilidade, que eu também não comentei, que não está no slide. A gente vai fazer um estudo de viabilidade, vai fazer na verdade, o estudo de viabilidade, ele está compreendido dentro dessa análise mais aprofundada que a gente faz do patrimônio. Então, pode ser que chegue lá na segunda fase e a tua família não queira mais prosseguir com a holding. Então, assim, a segunda fase, ela é também cobrada, ela é remunerada de acordo com as horas que serão gastas ali no trabalho da segunda fase, mas pode ser que você fale, olha, Tatiana, a gente resolveu que a gente não vai finalizar esse processo de holding, não é o momento, a gente vai esperar um pouco. Então, não são cobradas as horas da terceira fase. Então, é assim que funciona. Cobramos fase por fase, de acordo com o tempo que será despendido para o seu grupo familiar e para o seu patrimônio. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Acabei até me alongando um pouquinho mais do que eu pretendia, mas porque eu precisava esclarecer tudo isso para vocês, por conta dessa grande demanda de ligações que temos recebido lá no escritório. Então, eu queria explicar aqui para vocês como funciona cada fase. Mas antes de eu finalizar, eu queria dar um recadinho também para os meus colegas advogados. No canal tem inúmeros advogados inscritos, inúmeros advogados que me procuram porque assistiram esses vídeos e querem trabalhar com holding patrimonial. E aí muitos advogados me ligam querendo que eu dê o quê? A receita do bolo. Mas a receita do bolo é o meu negócio, né? De fazer a holding que o meu negócio sobrevive. Então, você, advogado, que quer saber como fazer uma holding, por enquanto, eu atendo por meio do quê? De mentorias. Você vai vender isso para o teu cliente, você vai lidar diretamente com o seu cliente, e eu vou o quê? Somente te direcionar de como fazer. Então, eu faço por meio de mentorias, que são cobradas, assim, por hora, e aí eu vou te direcionando, te mostrando passo a passo de como você tem que fazer. Mas isso também tem um custo pela hora de trabalho que eu vou despender, te ensinando a fazer holding. Temos já um projeto aqui com os nossos parceiros para a gente montar um curso para os advogados com o passo a passo, com a visão prática de como trabalhar com holding, mas isso ainda está na fase embrionária, está sendo desenvolvido. Por enquanto, colega advogado, se você quiser aprender como fazer holding e quiser que eu te direcione a fazer a tua primeira holding, é por meio de mentoria e é cobrado por hora, ok? Ligando lá no escritório, você também terá todas essas informações. Algumas pessoas já me ligaram falando, você disse que a gente podia ligar, deixaram mensagem para mim, que a gente podia ligar e te fazer perguntas. As perguntas, elas podem ser deixadas nas nossas redes sociais, no canal no YouTube, mas que sejam perguntas genéricas, que as respostas se apliquem a todos. Se a sua dúvida for para o seu caso concreto, para a análise da tua situação concreta, aí precisamos ir para a fase 1 da consulta preliminar, ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Como eu falei, andei um pouquinho sumida aqui do nosso canal, mas foi por um bom motivo, né? Para quem assiste os vídeos e gosta da forma como a gente se comunica, eu estou esperando um bebezinho, então nesse primeiro trimestre de gestação, a mamãe fica um pouquinho mais chatinha, passando um pouquinho mal, e por isso que eu dei uma sumidinha. Agora que a gravidez já avançou um pouquinho, já estou ótima, estou trabalhando, meu bebê só nasce o mês que vem, o ano que vem, então temos ainda muitas holdings para constituir até o bebê chegar, mas até depois que o bebê chegar, vamos continuar trabalhando com as holdings, eu não pretendo parar de trabalhar, ok? Então, se você quiser maiores informações, quiser saber o quanto custa a primeira fase, que é a única coisa que a gente consegue te passar o valor,
Aí sim você pode entrar em contato lá no escritório, que o pessoal vai te passar todas as informações, ok? Para saber o valor da segunda e da terceira fase, ou do sistema todo de holding, aí depende realmente da consulta preliminar e da análise do seu caso, ok? Era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Prometo não sumir, prometo trazer mais conteúdo para vocês que estão aqui nos acompanhando. Um abraço e até mais!